Tá me vindo aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre perdão. Perdão, eu diria que é o tema central de Um Curso em Milagres, né? Como ele fala aqui na lição 46, o medo condena e o amor perdoa. Assim, o perdão desfaz o que o medo tem produzido, retornando à mente a consciência de Deus. Por essa razão, o perdão pode verdadeiramente ser chamado de salvação. É o meio pelo qual as ilusões desaparecem. E Um Curso em Milagres é sobre aprender a perdoar as ilusões, aprender a desfazer tudo que o medo tem feito. Então eu senti de falar um pouquinho sobre isso, de trazer as palavras de Um Curso em Milagres sobre o que é perdão, porque eu sei que essa é uma dúvida que surge muito, e também porque ao estudar Um Curso em Milagres a gente tem que fazer sempre um treino de manter a mente aberta para os conceitos, porque o que a gente aprende aqui no mundo sobre perdão não é o que ele fala sobre perdão. Aqui no mundo a gente aprende que eu tenho que perdoar algo que alguém me fez. Eu tenho que dar o perdão a alguém que me fez alguma coisa. Então aqui no mundo a gente acha que é isso, né? Que alguém fez, então existiu isso que alguém fez contra mim ou comigo, sei lá. E aqui o livro fala que não. O perdão, é o desfazer da ilusão, é reconhecer que aquilo não foi feito, né? Porque nada irreal existe. Perdão verdadeiro é desse lugar, é quando você consegue dissolver todas aquelas ideias que parecem ter te atacado. Nesse momento você se salva e salva o outro. O que o outro parece ter feito contra você são símbolos de ideias que você ainda valoriza. É bem profundo, muito profundo. Por isso que eu falo que é uma ideia central do curso, porque por trás dessa ideia tá projeção, percepção, culpa, medo, né? Por trás de toda essa ideia do perdão tá tudo isso. O quanto as situações que acontecem, primeiro que a nossa reação a isso depende da nossa percepção, que é totalmente individual. E essa percepção, ela vem da projeção de ideias, né? E essas ideias, muitas vezes, são projetadas com medo, projetadas a partir do ego, né? A partir de um lugar não amoroso. Então, no livro, né, nos 31 capítulos, ele trabalha bastante essa questão do causa e efeito, projeção, percepção, visão. Ele vai ensinando pra gente a diferença de tudo isso para que a gente possa realmente perdoar diante de uma situação que nos desafia, que eu sinto que tem algo que me incomoda, que me machuca, alguém que eu não gosto. E mesmo alguém que eu gosto, a gente vai ter que aprender a perdoar. No fundo, a gente está aqui para perdoar toda essa ilusão, toda, não é só a ilusão negativa, a gente vai ter que aprender a perdoar a ilusão positiva, só porque mesmo a ilusão positiva, ela é só o oposto da negativa, ela ainda não é esse estado de amor, né, completo de amor. Então, é isso, eu sinto que essa parte aqui na lição 46 do livro de exercícios, né, do Curso em Milagres, ele traz uma visão muito clara do perdão e muito simples. Eu gosto dessa simplicidade, assim, muito direta, porque a gente tem muitas ideias, muitos preconceitos sobre perdão na nossa mente e essas ideias, esses preconceitos ficam na frente da gente realmente entender o que Jesus está falando aqui no Curso em Milagres sobre o que é perdão. Só que aqui na lição 46 ele desconstrói todas essas ideias. Inclusive a ideia de que Deus tem que te perdoar.
Deus não tem que perdoar nada. Ele fala no início da lição, ele fala, Deus não perdoa porque Ele nunca condenou. Gente, olha o tanto que é profundo e lindo isso. Deus não perdoa porque Ele nunca condenou. E tem que haver condenação antes que o perdão seja necessário. O perdão é a grande necessidade desse mundo. Mas isso é assim porque esse é um mundo de ilusões. Aqueles que perdoam estão, portanto, liberando a si mesmos das ilusões, enquanto aqueles que negam o perdão estão se ligando a elas. Tá vendo o quanto é o oposto do que a gente aprende aqui sobre perdão? Aqui parece que eu tenho que perdoar alguém. Aqui ele tá falando que eu tô sempre perdoando a mim mesmo. O que o outro parece ter feito a mim só me mostra as ideias que eu ainda valorizo. E se eu nego o perdão, por qualquer motivo que seja, porque às vezes parece ser muito difícil perdoar algo a alguém, né? Mas se eu nego, eu tô condenando a mim mesmo, não é essa pessoa. Porque ninguém gosta de ficar sentindo algo diferente de amor. Ninguém gosta de ficar com mágoa, rancor, tristeza no coração. A gente não foi criado para isso. Aqueles que perdoam estão, portanto, liberando a si mesmos das ilusões. Enquanto aqueles que negam o perdão estão se ligando a elas. Então, se eu nego o perdão, eu estou me ligando às ilusões. Assim como só condenas a ti mesmo, também só perdoas a ti mesmo, porque nós somos um. A prática desse perdão verdadeiro de Um Curso em Milagres é o retorno para a unidade, é onde você vê que o outro é você, não existe o outro. E é lindo viver isso, gente, é lindo e é extremamente prático, assim, ó, mesmo. Mas aí na lição 46 ele fala logo em seguida também: contudo, embora Deus não perdoe, o seu amor é, não obstante, a base do perdão. Isso aqui eu acho que é muito importante, gente, muito, muito importante. Isso eu acho que é uma grande lição que a gente tem para aprender com o curso. Porque quando a gente fala de perdão, a gente acha que é a gente que tem que dar o perdão. O ego não perdoa, gente. O ego só condena. Ele é a expressão do medo, né? A base para o perdão é o amor de Deus. Embora Deus não perdoe, o seu amor é, não obstante, a base do perdão. O medo condena e o amor perdoa. Assim, o perdão desfaz o que o medo tem produzido, retornando à mente a consciência de Deus. Quando eu escolho perdoar as ilusões, não importa as formas que elas pareçam aparecer na minha frente, o que eu estou escolhendo, na verdade, é retornar minha consciência de Deus. Parece que é perdoar o outro, parece que é perdoar aquilo. É uma escolha de retornar a consciência para Deus. De não dar realidade ao que não tem realidade. Por essa razão, porque é o nosso retorno para Deus, percebe por que a ideia central de Um Curso em Milagres? Porque é o nosso retorno para Deus. Por essa razão, o perdão pode verdadeiramente ser chamado de salvação.
é o meio pelo qual as ilusões desaparecem. Não é lindo? E aí tem o nosso treino diante de qualquer situação. Tem um caminhozinho, né, pro perdão. Que é, diante de qualquer situação, primeiro eu preciso reconhecer, separar o que é verdade do que é ilusão. Esse primeiro passo pro perdão, ele é fundamental. Se eu não reconheço, se eu não separo a verdade da ilusão, eu vou acreditar que é sobre o outro. Eu vou acreditar que alguém me fez alguma coisa mesmo. Eu vou acreditar que aquilo aconteceu. Então, esse passo de separar a verdade da ilusão é muito fundamental. Muito, muito fundamental. Então, eu olho para aquilo e falo, como é que eu separo, né, a verdade da ilusão? Pela minha sensação. A gente sabe o que é verdadeiro. Para o Curso em Milagres, verdade é tudo aquilo que Deus criou. E só o que Deus criou é verdade. Uau! Olha como isso desconstrói muitas situações que a gente dá à realidade. A gente dá à realidade. Aí você olha com esse olhar e fala, isso não é real, isso não é verdadeiro. Logo, se não é verdadeiro e eu tô acreditando que é, eu preciso curar na minha mente essas ideias que fazem com que eu perceba, que eu acredite que isso é verdadeiro. Aí para de ser sobre a pessoa, a situação, e passa a ser sobre a cura na mente. Por isso que esse primeiro passo de reconhecer as ilusões, ele é fundamental. Porque eu realmente paro de ver aquilo lá fora e trago para mim, para minha mente. Pera, se eu tô percebendo isso, eu tô projetando isso. E só aí que a cura pode acontecer, porque é só na mente. Esse primeiro passo de reconhecer as ilusões é também um passo de entender que eu tô projetando e de parar de ficar querendo corrigir as coisas lá fora. Esse primeiro passo, ele é muito fundamental, é parar de ver tudo lá fora, não é sobre o outro, não é sobre a situação, é sobre ideias que estão sendo projetadas ali. Aí eu consigo ir para o segundo passo, que aí eu preciso querer desistir dessas ideias. Tem que ter uma desistência mesmo, assim, ó, eu entrego isso, eu tô pensando isso, eu vi que eu tô pensando isso, então eu quero te entregar isso, porque eu não quero mais projetar essas ideias no mundo. Eu tô pensando isso. Os meus pensamentos de ataque, de medo, de raiva, de tristeza, de vantagem, desvantagem, de certo e errado, de vítima, de agressor, sejam quais forem as ideias, estão criando essa situação. Então eu quero entregar isso. E tem que ser voluntário. Porque é voluntário, só que inconsciente, né? Que a gente está escolhendo manter essas ideias na mente. Esse segundo passo, ele tem que ser voluntário. Uma entrega voluntária. É aqui que entra a oração. A oração é o meio para o milagre, né? Porque a partir do momento que eu reconheço que esses pensamentos estão na minha mente e estão projetando isso, eu preciso mesmo entrar em oração profunda e falar e entregar. Por isso que a oração é uma oferta, não é pedir para corrigir a situação ou corrigir a pessoa. É uma oferta desses meus pensamentos. Eu tô pensando tudo isso e tem pensamentos até inconscientes que eu nem sei que eu tô pensando. Mas se eu tô vivenciando isso, eu sei que eu tô contribuindo para estar aqui. Então eu quero te entregar isso. Me ensina a te entregar isso. Me ensina. Essa lição 46 é muito maravilhosa para isso. Que é Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus é o amor no qual eu perdoo. Eu quero entregar todas essas ilusões porque eu quero viver o amor de Deus e só
o amor de Deus nessa situação. E esse segundo passo, gente, a gente não sabe o que precisa acontecer na nossa mente e nas situações para que a gente consiga verdadeiramente fazer essa entrega. A gente não sabe. Só que aí tem o terceiro passo do perdão, que não é a gente. O primeiro e o segundo depende da gente. O terceiro passo, que é o refazer, que é um novo olhar para aquela pessoa, para aquela situação. Esse passo é do Espírito Santo. De corrigir aquilo. Não é a nossa parte corrigir. Tem uma parte linda no curso que ele fala: a sua função, quando você assume a função de corrigir alguma situação, alguma coisa, você perde a sua função de perdoar. A nossa função não é corrigir, é perdoar. É isso, eu preciso reconhecer em mim, na minha mente, as ideias que eu estava escolhendo manter que projetaram essa situação. Porque o terceiro passo, que é a correção em si daquilo, é do Espírito Santo, não é nosso. É Ele que vem e faz o milagre. E aí, nesse terceiro passo, que é a correção mesmo daquilo que parecia nos afetar, o Espírito Santo traz esse outro jeito de ver, esse outro jeito de viver, de olhar para essa pessoa, para essa situação. Vem do céu mesmo, gente, é um outro jeito, não é o que está na sua cabeça hoje. Não é um outro jeito. Ele, o Espírito Santo, movimenta tudo no tempo e no espaço para que essa cura aconteça e para que você realmente possa experimentar esse outro jeito. É uma experiência, não é intelectual. É uma experiência, é na sensação. Na hora que você vê, você parou de incomodar com aquilo. Na hora que você vê, aquilo perde o sentido para você. Na hora que você vê, você já está tendo pensamentos de amor sobre aquilo, sobre aquela pessoa. Essa é a parte mística, digamos assim, né? Metafísica do processo, esse terceiro passo. E ele fala lá no início do livro, né, nos princípios do milagre, ele fala: os milagres são involuntários, eles não podem estar sob controle consciente. Se a gente tenta controlar a forma como a gente vai experimentar esse outro jeito, se a gente tenta controlar conscientemente, né, isso, a gente está bloqueando, porque os milagres são involuntários. Porque não é a gente que faz. A gente, na verdade, não tem que fazer nada, tem que parar de ficar alimentando essas ideias, entendeu? Essa é a nossa parte, passo 1 e 2, para que a gente possa chegar nesse terceiro passo, Espírito Santo. Se revelar, iluminar tudo. É muito lindo. Nessa base amorosa, que Deus é o amor no qual eu perdoo. A gente volta também lá nos princípios do milagre, que não há ordem de dificuldade em milagres. Não importa se tem uma outra frase que ele fala, né? Não há pequenos transtornos, todos eles atrapalham do mesmo modo a paz na sua mente. Não sei se atrapalha a palavra, mas enfim. Não tem ordem de grandeza, não tem, esse milagre aqui é impossível. Nada é impossível para Deus, porque Deus é o amor no qual eu perdoo, não é você, é Deus. Mesmo aquelas situações que falam, não, isso aqui não tem jeito. E no terceiro passo você vai ver, às vezes, muitas vezes, tá? Muitas vezes a situação, a pessoa nem muda, o que muda é você dentro. Você para de alimentar esses pensamentos irreais sobre a pessoa e você sente outras coisas quando você tá naquela situação. Algumas vezes a situação em si muda muito também, isso acontece. Mas muitas vezes a mudança ela é na sua percepção. Gente, o perdão ele é na percepção, ele é uma questão de percepção, não é nas coisas do mundo. O nosso único problema é um problema de percepção. Eu tô percebendo tudo distorcido, tudo. Porque eu tô acreditando em ideias de medo do ego. Tá bom, amores?
que a gente possa praticar esse perdão verdadeiro, tirando da frente todos os nossos preconceitos sobre perdão. Vamos juntos, porque a gente tem companheiros muito poderosos que já estão vivendo isso no mundo. E Deus é a base disso, então a gente está empreendendo aí uma jornada que o final é garantido. E só nos resta aprender a perdoar tudo, todas as ilusões do mundo com mais leveza, alegria, amor. Eu acredito muito nisso e cada vez eu vivo mais isso. E essa é a minha oração. Espero que você também possa viver isso, viver a alegria do perdão. Que é a nossa salvação. É a nossa verdadeira salvação, é a saída real para tudo. Vamos sair dessa juntos, né?